Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News em Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar de odontologia restauradora e as tendências da estética na odontologia. Lembrando que o Rádio TV News Conversas Atuais também está disponível na internet pelo Pode Falar Desvendando o Mundo Profissional, que é o podcast da Unifenas. Eu sou Everton Marques e hoje nós estamos com o nosso entrevistado, que é o professor Vitor Alexandre Marinho. Professor, seus cumprimentos iniciais. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, poder participar desse bate-papo, desse podcast. E é um prazer poder colaborar com vocês, né? Sou professor aqui da casa, né? Estou aqui na Unifenas já tem um bom tempinho, tenho 26 anos, e sou também graduado por essa casa. E quem também nos acompanha nesse bate-papo é o Marco Antônio Bastos, da TV Alfenas. Tudo bom, Everton, professor? Seja bem-vindo. E hoje vamos falar sobre a odontologia restauradora, uma área ligada à restauração da saúde bucal, tanto funcional quanto estética. Essa prática devolve a função e a estética dos dentes danificados, seja por cáries, fraturas, desgastes ou outros problemas. Vamos também falar das tendências estéticas. Em síntese, essa é a nossa temática de hoje. Temática contextualizada, professor Vitor Alexandre, ele é, como ele disse aqui no início, o professor da Unifenas. Ele é egresso da Unifenas, né, professor? O senhor se formou aqui em que ano, professor? Sim, eu me formei aqui em 93, 94, são 30 anos de formado, que a gente completou esse ano, e já há 26 anos eu estou aqui na casa, aqui na Unifenas. Uma experiência muito positiva com a Unifenas. Sim, com certeza. Eu tive um período fora, depois da graduação, foi o período que eu fiz o mestrado em Bauru, depois voltei para cá, e estando aqui já trabalhando na Unifenas, que eu fiz o doutorado em São Paulo. Ambos na USP. Ambos na USP. Na USP. Muito bom. E o professor, né, professor, é importante a gente destacar que sua experiência em odontologia tem uma ênfase em dentística restauradora e estética. Sim, sim. A dentística restauradora é a especialidade que cuida, né, da parte restauradora, prótese, cárie, cuida hoje principalmente da estética de uma forma geral, como o Marco falou, né, funcional e estética, não só estética, mas com base na função da melhoria da condição de mastigação e baseado principalmente também na prevenção. Exato. E como que a gente pode mensurar a importância dessa odontologia restauradora? Infelizmente, a especialidade de odontologia restauradora ela é muito confundida com a clínica geral. E, na verdade, não é muito difícil essa confusão, porque o clínico geral, o dentista no seu consultório, ele trabalha muito com as restaurações. Basicamente, é o que mais se faz no consultório. Remoção de cáries, restaurações de pequeno e médio porte, a parte preventiva também está dentro da dentística restauradora. Então, é muito comum a gente dizer que não é necessário um especialista em dentística, porque essa é a base da odontologia. Mas é lógico que um especialista ele vai poder dar uma amplidão muito maior dos procedimentos, do conhecimento dos materiais e da resposta restauradora que é necessária, principalmente hoje com as novas tendências, os novos materiais que a gente tem na estética. Professor, houve um tempo, né, na década de 80, que não se usava muito restaurar, né? Usava-se arrancar os dentes. Então, durante todo esse período, houve essa mudança de pensamento da odontologia, né? Porque as crianças, dente cariado e tudo mais, arrancavam os dentes. Eu peguei uma parte dessa, né, de arrancar os dentes, né, de tirar os dentes e tudo mais, só que era dente de leite, voltou a crescer, mas gerações para trás tiravam o dente mesmo, né? Sim, felizmente a gente passou por uma era renovadora da odontologia com uma ênfase preventiva muito forte e com cuidado restaurador muito grande para a gente ter cada vez mais materiais odontológicos que visam conservar a dente e não desgastar. Então, isso aí vem de uma época, nessa época muito invasiva e mutiladora da odontologia, que eram poucos profissionais, o acesso ao profissional era menor, o cuidado com a prevenção, o advento do flúor na água, né, de abastecimento geral. Então, tudo isso aí veio trazendo uma era da odontologia muito mais conservadora, né? A gente pensa principalmente na era que se usava só o amálgama, que é um material antigo, metálico, escuro, antiestético, e que nessa época do amálgama, que era o material mais usado, ele exigia desgastes muito grandes dos dentes, o que levava a maior comprometimento e muitas vezes perda dos dentes. E hoje, né, na década de 60 para cá, e hoje muito mais envolvido,
uma odontologia restauradora estética adesiva, com os materiais aderidos aos dentes, com uma possibilidade de fazer preparos, desgastes, remoção de cárie de uma forma muito mais conservadora, né? E lógico, as nossas escolas de odontologia hoje têm uma visão muito mais moderna de uma odontologia preventiva e não só odontologia curativa, né? A gente pode ver isso muito bem na saúde pública, em Alfenas, né? Nós temos aqui a Unifenas atuando em praticamente todos os campos da saúde pública, com seus estágios, onde os alunos vão levar não só procedimentos curativos, mas procedimentos principalmente preventivos. É o que a gente vê mesmo, né? É o que eu ia comentar agora. Os alunos vão nas escolas. Quando eu era criança não tinha isso, né? Não tinha essa prevenção, né? Essa educação que hoje as crianças têm. Então dão escovinhas de dente, levam pasta de dente. E hoje existem produtos também para criança, incentivar a criança a escovar, com certeza, né? Com certeza. Alfenas é uma cidade privilegiada, né, professor? Mas para quem está nos acompanhando, quais são os sintomas que levam à restauração? Olha, vamos dizer o seguinte, o sintoma que principalmente leva o paciente a buscar uma restauração é a dor, né? O principal. Algum desconforto, alguma sensibilidade. Junto com isso, alterações de estética, né? Dente escurecido, dente quebrado, dente fraturado. E hoje em dia, com esse apelo estético, né, difundido, principalmente na mídia, o paciente busca muito por dentes brancos, bem alinhados, bem contornados, sem manchas. Então isso leva o paciente a buscar a odontologia restauradora, né? A gente pode dizer que a odontologia restauradora é a parte mais simples da aplicação estética, né? A gente tem outras áreas que vão complementar, mas eu acredito que tudo começa na odontologia restauradora. Nós falávamos, né, professor, antes de começar o podcast, sobre não é errado fazer, mas saber quem faz e o que está fazendo, né? Então, quais são esses avanços e quais são os cuidados que as pessoas, né? Primeiramente falando dos avanços, né, que hoje se tem, e quais os cuidados que as pessoas devem ter ao querer fazer algum procedimento, né? O que ela tem que se atentar? Sim. A odontologia nos últimos 10, 15 anos ela evoluiu em todos os aspectos, todas as áreas, né? Desde um tratamento de canal, que era temido por todo mundo, que era uma coisa extremamente dolorosa e trabalhosa, que hoje é possível ser feito em um dia, em uma sessão, até produtos inovadores, chegando na odontologia digital, passando pela harmonização da face, que é uma das áreas que o dentista também atua hoje. Então, a gente tem uma gama de coisas aí, de temas que a gente pode falar aí várias horas sobre isso, né? Especificamente na odontologia restauradora, né, na estética, falando da estética dental, acho que a ênfase maior, o que mais trouxe benefício foi a possibilidade de fazer adesão de materiais restauradores aos dentes. Então, em algumas situações, eu nem precisaria desgastar muito o dente para poder melhorar a estética, a forma, a função dos dentes. Então, isso aí foi um avanço extremamente benéfico. E aí você perguntou, né, quem fazer, né? Exatamente. Precisamos de bons profissionais, né? Bons profissionais. Eu não diria nem que precisaria ser um especialista, mas um bom profissional tem uma boa base odontológica, uma boa base de formação acadêmica, porque o profissional, tendo uma boa base acadêmica, ele sabe buscar o conhecimento, ele sabe aonde ele vai buscar o conhecimento de forma selecionada, né, e um conhecimento com bom embasamento. Não adianta fazer cursos aí de fim de semana e querer atuar numa área mais específica. Precisamos de especialistas, mestres, doutores, mas a consciência dele vem da graduação. Não tem como fugir disso. Entendo. Como que leigo eu posso identificar que esse profissional é um profissional bom? Porque muitas vezes a gente não tem o hábito, né, de olhar o currículo desse profissional. Sim. Né? Hoje nós temos várias ferramentas na internet para busca de currículos, né? Uma delas mais específica para a área acadêmica é o currículo Lattes, né? Para a área clínica, se a gente tem, se o leigo em geral tem alguma dúvida, quer alguma informação, alguma referência de um profissional, se ele é especialista ou não, ele pode recorrer ao Conselho Regional de Odontologia ou ao Conselho Federal de Odontologia, que tem lá registrados todos os profissionais, todos os especialistas de cada área. Então seria assim a forma mais fidedigna dele conseguir essa informação. E lógico, né, avaliar
o currículo desse profissional, a atuação clínica dele na sociedade, na comunidade, tudo isso está muito fácil da gente contextualizar hoje em dia. Professor, hoje em dia, eu acho que a palavra dentro da odontologia, principalmente nessa parte de estética, a palavra é personalização. Hoje existe um serviço personalizado para aquele cliente. Então ele vai, a gente vê, a pessoa vai precisar fazer um raio-x da boca ou um scanner, ele faz ali o scanner da boca, então se ele quer colocar uma faceta, alguma coisa, é feita para ele. Então hoje a palavra é personalização. Só que os riscos que a gente está falando, né, da pessoa procurar um bom profissional, né, para às vezes fazer coisas também, né, alguns procedimentos que não tem necessidade de fazer. Sim. Acrescentando isso que o Marcos está falando, professor, ele falou da palavra riscos, né? A restauração envolve riscos? Olha, eu acredito que todo procedimento que a gente vai fazer no ser humano ele vai apresentar algum tipo de risco, né? Desde uma anestesia, que tem os seus riscos, pode ter os seus riscos, até um desgaste dentário que pode ser feito e ele vai ser irreversível. Depois que eu desgastei um dente, eu não tenho como retornar à estrutura original dele. Eu preciso de algum material artificial para suprir aquela estrutura que foi desgastada. Então, tudo oferece risco, né? Mas como o Marco falou, eu posso personalizar um trabalho para ele? Com certeza, né? Então, em procedimentos menores, é muito comum a gente receber o paciente e fazer na hora, né? São procedimentos imediatos, pequenas restaurações, pequenas modificações estéticas. E tem pacientes que têm uma necessidade estética maior, é uma remodelação da sua mordida, da sua arcada, seja por acidente, trauma, por algum problema, alguma doença que ele teve. Então, nesses casos maiores, a gente precisa começar do começo, né? Planejamento. Então, um bom profissional ele vai fazer uma fotografia, ele vai ter um laboratório protético de boa qualidade que vai trabalhar com ele, vai ser feito um planejamento, o planejamento será apresentado para o paciente de forma física ou de forma digital. A partir desse planejamento, o paciente autoriza o tratamento e a partir daí o tratamento começa. Então, essa seria a forma ideal de trabalho. É que muitas vezes o que é colocado é custo do tratamento antes de qualquer coisa. Então, Exatamente. O custo do tratamento será X. O tratamento será feito ou não. Sendo que primeiro a gente precisa, até uma forma de fidelizar o paciente, mostrar para ele o que a gente pode oferecer, né? Qual o planejamento, quais os resultados esperados, a previsibilidade daquele tratamento, né? A gente não consegue prever exatamente quanto vai durar o tratamento feito, mas a gente tem uma expectativa de durabilidade daquele tratamento. Quando a gente fala de custos, para a maioria das pessoas, ela entende que o tratamento odontológico é um tratamento com um custo elevado. Mas a que se deve esse custo? No meu ver, a maioria das vezes, é a falta de cuidado preventivo. Porque os pequenos trabalhos preventivos, eles são baratos, tá? O custo não é alto. O que fica caro para um tratamento odontológico é o paciente levar isso às últimas consequências da necessidade odontológica, da saúde bucal, e aí a gente tem um tratamento cumulativo, né? E realmente com custos muitas vezes exagerados para aquela realidade do paciente. Então, o tratamento não é caro. O que é caro é a gente somar vários procedimentos ao mesmo tempo. Então, realmente fica difícil. Se está lá um dente cariado, ele não procura, pode evoluir para um canal. Aí o canal é 10 vezes mais caro que uma restauração. E a restauração é 10 vezes mais caro do que fazer uma consulta de manutenção, fazer uma limpeza periódica, usar o fio dental em casa, escovar corretamente. Ou seja, então são coisas mais baratas que podem acontecer no dia a dia. E principalmente usar o fio dental, né? Eu acho que não é da cultura do brasileiro. Aos poucos, sim, as pessoas têm colocado isso na vida, né? Sim. Mas a gente vê ainda, a gente tem um conflito de gerações, né? As gerações para trás, dos nossos pais e as gerações futuras, né? À nossa frente, né? Então a gente vê esse choque de realidade do jeito que eles cuidam da saúde bucal, a nossa geração e os jovens de hoje. Você ter uma ideia, né? A gente tem hoje os jovens, né? Não precisamos nem falar aqui de uma classe elevada, um padrão de vida nível socioeconômico médio que não tem cárie, né? Então isso aí é fruto de um período preventivo que já vem acontecendo nos últimos anos e que realmente há 30, 40 anos não existia. Não existia. Então a comercialização do fio dental da Johnson & Johnson há 30 anos
era muito melhor. Era praticamente o único que tinha no mercado. Hoje, no supermercado, a gente vê ali N marcas de fio dental que a gente pode comprar com custos diferentes. Então está mais acessível. A procura hoje pela questão estética, ela é maior na odontologia? E quais as áreas a odontologia pode atuar quando a gente fala de estética facial, orofacial? Sim. Eu costumo dizer que a odontologia estética está em todas as áreas, né? Não dá para a gente relacionar só a dentística, ou só a prótese, ou só a harmonização. A gente tem pacientes que têm um contorno gengival inadequado, então a gente precisa da periodontia estética. A gente tem pacientes que vão passar por uma remodelação facial, muitas vezes por uma necessidade de terem tido uma paralisia facial. Vão passar por uma harmonização, aplicação de toxina botulínica, botox, ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente pode dizer que a odontologia estética está em tudo, né? A dentística e a prótese trabalham muito com a odontologia dentária, estética dentária. A harmonização facial, que é hoje uma das especialidades mais novas que a gente tem, também trabalha bastante mais na odontologia de harmonização facial, né, externo à boca. A gente tem a odontogeriatria, que é uma área que engloba tudo, mas a gente tem hoje um paciente idoso com muito mais qualidade de vida, com muito mais dentes na boca, e que busca também por uma melhoria estética, né? Eu tenho pacientes que me procuram com 85, 88 anos e que me falam que a queixa principal é melhorar a estética. Então, o enfoque da estética é muito amplo. Aí entra a questão do implante, então, no caso, nesses idosos? Entra a questão de implante, entra a questão de pacientes que foram muito mutilados a vida inteira, né, por tratamentos, ou não diria só inadequados, mas com tecnologias ainda antigas, obsoletas hoje, que perderam seus dentes todos durante a vida e que usam muitas vezes uma dentadura móvel, né, e muitas vezes é o desconforto da vida deles, e gostaria de passar por uma colocação de implantes e uma dentadura fixa, uma prótese fixa, parafusada à boca. Então, melhoria de qualidade de vida, melhoria nutricional. O paciente idoso muitas vezes tem problemas sistêmicos porque ele não consegue mastigar bem, não mastigando bem, ele não absorve bem os nutrientes que ele precisa. Então, tudo isso está ligado. Tudo isso vem sobre saúde bucal. Em tudo, né? Olha o tanto que é importante a gente começa falando de estética e a gente vai vendo que o negócio é um pouquinho mais profundo. E o básico de tudo, se você conseguir manter o básico de tudo, ele pode te levar. Você não precisa se render às novas tendências, né, de estética, mas se você fizer o básico, né, que ir a fazer a preventiva, isso é importante. Lógico que se a gente for buscar um pouquinho mais, o que a gente tem de tecnologia hoje, né, desde scanner até impressoras digitais que conseguem construir um dente, né, para ser instalado em algumas horas, a gente vai encontrar de tudo no mercado. É lógico que esse mercado mais especializado, ele ainda não é acessível a todos os profissionais. Ele tem os seus custos inerentes às inovações. Mas a gente espera que no futuro não muito distante, isso aí esteja mais voltado, mais acessível para o público geral, para o dentista em geral. Isso que o senhor está falando está ligado à odontologia digital? Sim, sim. Odontologia contextualiza para nós um pouquinho melhor o que é essa odontologia digital. A odontologia digital, na verdade, não é nova, né? Hoje, a gente tem recursos que facilitaram a odontologia digital, mas desde o final da década de 70, existe essa busca por fazer uma leitura fotográfica dos dentes, transferir isso para uma máquina e a máquina fazer um dente, né? E o que a gente tem hoje? Tem uma tecnologia muito mais avançada, né, que consegue fazer leitura, um escaneamento da boca do paciente, a partir desse escaneamento, transferir essas informações digitais para um laboratório que fica em outro lugar, né, via e-mail, por exemplo. O laboratório recebe essas informações e consegue fazer uma reprodução da boca do paciente lá. Então, aquele molde tradicional, que é feito, né, de forma física na boca do paciente, ele ainda é feito, lógico, mas ele tem essa outra opção digital que facilita muito esse trâmite, né, dentista-laboratório odontológico. E já existe alguma coisa relacionada à impressão 3D? Sim. Por exemplo, de um dente a Sim. ser implantado no paciente? A gente pode dizer que a prótese odontológica ela tem duas fases, né? A fase clínica, que é no consultório, e a fase laboratorial, que é o laboratório protético que vai desenvolver.
Então, no laboratório, hoje é possível que o protético ele tenha uma fresadora, né? Uma máquina que vai imprimir, vai construir um dente, e ele já sai ali, digamos, 80% pronto para ser colocado na boca do paciente. Então, isso agiliza bastante os trabalhos, facilita bastante. Ainda tem um custo, né, diferenciado, mas já é uma tecnologia que está viável para muitas clínicas, para muitos consultórios. Hoje o cirurgião dentista, então, tem que estar atualizado na tecnologia. Sempre esteve, mas hoje, como a velocidade de informação é muito alta, então mais ainda. A inteligência artificial logo vem também para somar, para englobar a odontologia, né, professor? A inteligência artificial já está aí, né? Então, por exemplo, a gente tem um scanner digital, né, que faz a leitura de um implante na boca do paciente. Esse scanner ele já tem um banco de imagens que automaticamente detecta, né, a parte inicial daquela imagem que ele está capturando e já direciona para aquele banco de imagens, para aquelas imagens que estão ligadas àquele modelo. Então ele consegue fazer essa ligação muito rápida, né? A gente pode ter um banco de imagens de pacientes, de sorrisos, de fotos, que o próprio computador vai fazer essa ligação e selecionar o melhor tipo de perfil para aquele paciente. Então, tem muita coisa que pode ser usada e vai ser usada para o benefício do dentista e do paciente. Quando a gente fala em mercado de trabalho, como que está hoje o mercado de trabalho para o cirurgião dentista? Desde que eu me formei, né, a coisa que a gente mais escuta é assim, o mercado está saturado. Né? A odontologia nunca acabou. Né? O jornalismo nunca acabou, a medicina nunca acabou, então está tudo saturado. O detalhe é assim, está saturado para os profissionais que não têm uma boa qualificação. Os profissionais que vão tendo uma qualificação melhor, eles vão achar o seu nicho de mercado. Né? Então, a odontologia tem espaço? Tem. Para aquele profissional que consegue oferecer algo mais. E oferecer algo mais não quer dizer nem que ele vai oferecer uma odontologia digital, tecnologia do outro mundo. Mas um trabalho digno, ético, de boa qualidade, de boa procedência. Né? Isso aí tem espaço em qualquer lugar. Eu costumo dizer para os alunos que formam-se muitos profissionais. Se todo mundo for ficar no andar de baixo, está cheio. Então, à medida que vai tendo possibilidade, vai subindo um degrauzinho, vai subindo para o andar de cima, porque aí a gente consegue trabalhar melhor, consegue ter uma especialidade, muitas vezes, que vai dar uma referência melhor para o profissional e vai conseguir trabalhar com materiais de melhor qualidade, com mais tranquilidade. Né? Então, precisa, assim, de novo, né, uma boa graduação e depois uma diferenciação no mercado. E a boa graduação está na Unifenas, né? O curso são 5 anos? São 4 anos. São 4 anos. De odontologia, né? Temos um curso que hoje é extremamente organizado, extremamente, diria assim, eficiente, para deixar o aluno que entra aqui no primeiro período, no primeiro módulo, até ele sair do curso, com uma boa bagagem de desenvolvimento clínico, técnico, pronto para atuar no mercado, como a gente tem visto nesses últimos anos todos que a gente está aqui. Nós podemos dizer que o centrinho da Unifenas é um diferencial? Explica também para nossos ouvintes e espectadores o que é o centrinho da Unifenas. O centrinho, com certeza, é um diferencial. Né? Ele não faz parte da graduação, ele é um serviço à parte, mas está aberto a todos os alunos de graduação. Então, se o aluno quer conhecer o centrinho, ele pode se propor a fazer um estágio lá a partir do primeiro período, a partir dos primeiros momentos que ele está aqui. E o centrinho, carinhosamente chamado centrinho, né, ele é um centro de reabilitação, oriundo lá de Bauru, do centrinho de Bauru, que trabalha com deformidades crânio-faciais. Então, ali são oferecidos todos os trabalhos para aquele paciente que tem alguma deformidade de lábio, de palato, né, as conhecidas fendas labiais ou fendas palatinas, ou lábio-palatinas, que são defeitos de formação da criança, quando ela nasce. Então, o centrinho oferece, desde as cirurgias corretivas, cirurgias plásticas, todo o amparo odontológico também. Então, toda a parte restauradora, estética restauradora, prótese, ortodontia, periodontia, todas as áreas são contempladas dentro do centrinho para esses pacientes que cada dia mais vêm de várias partes do Brasil para fazer o tratamento aqui na Unifenas. Olha, a gente já teve a oportunidade N vezes de acompanhar aqui pela TV, né? O centrinho tem 30 anos
né? Então, um trabalho lindo que é feito lá e a qualidade de vida para as pessoas, para os pacientes, porque a gente teve a oportunidade de pegar aquele que era criança, depois ele cresceu, ele veio acompanhando, depois ele teve a alta. O tanto que mudou a vida dele, né? Então, esse é um grande diferencial. Uma curiosidade, né? Quando eu estava aqui na graduação, em 93, foi o primeiro ano que o centrinho funcionou. Então, eu fui um dos acadêmicos pioneiros do centrinho nessa época, né? na área de dentística e endodontia. Saindo daqui, através do centrinho de Alfenas, eu pude fazer um estágio em Bauru, no centrinho. A partir do centrinho lá, eu pude fazer o mestrado. Então, com certeza, esse diferencial do centrinho aqui, ele tem condições de levar o aluno a se desenvolver melhor e conhecer mais outras coisas além da graduação. Então, o curso de odontologia da Unifenas hoje é um curso de destaque nacional. Sim, sim. Nós temos alunos, né, ex-alunos, egressos, Brasil afora, mundo afora, né? Alguma vez ou outra a gente recebe pedidos de alunos que estão morando no exterior para fazer validação de diploma. Tá? Isso é muito bom. Alunos que estão nos Estados Unidos. Recentemente teve o Gustavo, que conseguiu a validação do seu diploma, trabalho nos Estados Unidos. Temos alunos que são professores de outras universidades, fizeram mestrado, doutorado. Então, vira e mexe, a gente recebe alguma informação aí de algum aluno nosso que está bem em algum lugar, de alguma forma. Né? Então, levou essa história da Unifenas para a sua vida e foi capaz de ter um bom currículo profissional. E acaba que a Unifenas faz, né, parte do DNA, começa a fazer parte do DNA daquele aluno, né, daquele aluno, daquele profissional e tudo mais. E falando em profissionais de sucesso, o professor me recordou agora, não sei se foi aluna sua, a Carla Sarne, né? Sim, que é sim. presidente da Sorridente, se não me engano, a maior franchise na área de odontologia da América Latina, não é, professor? Formada na Unifenas. A Carla, na verdade, é minha contemporânea. Eu me formei em 93, se não me engano, ela se formou em 94. Então, eu a conheci na época de graduação com alguns amigos. Desde então, não tive mais contato com ela, mas sei de toda a trajetória da franquia, da Sorridentes, né? E da história dela de vida, que com certeza leva esse fruto da Unifenas também. Né? Então, em várias áreas, tanto na área odontológica especificamente, quanto na área de mercado de trabalho. Exato. Professor, nosso bate-papo é sempre muito curto, né? A gente sempre pode estender. Assuntos são vários. Nós não aprofundamos nem na questão da estética, né? Em si, né? Exatamente. Mas, professor, como que a gente pode falar em relação ao futuro da odontologia? Já estamos caminhando para o nosso final. Sim, sim. Olha, eu vejo a odontologia com muito bons olhos, né? A gente está hoje colhendo muita coisa que vem da tecnologia, dos desenvolvimentos dos últimos anos. Então, quando a gente pensa hoje que eu não preciso desgastar um dente totalmente para recuperar esse dente, já é um avanço muito grande, porque essa estrutura dentária pode ser recuperada, pode ser mantida sem um dano muito grande. A gente vê hoje pacientes menos mutilados, com menos dentes perdidos, com uma saúde bucal, uma estética melhor, com uma conscientização melhor. Então, nós temos muito recurso tecnológico, muito recurso digital para vir por aí ainda. Mas a gente tem muito recurso básico que precisa continuar existindo, precisa continuar sendo usado. Como a gente falou, na área preventiva, na área conservativa. E aí vai chegar um momento que talvez a estética seja o foco principal. A gente não precisa se preocupar em curar dentes, mas vamos trabalhar com outras coisas mais amenas, que não vão causar tanto dano para o paciente. Né? Ortodontia, as pequenas remodelações dentárias, as pequenas harmonizações faciais que podem ser feitas a cada dia. Exato. Marco Antônio? Professor, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, né? E eventuais dúvidas as pessoas podem mandar pelo Instagram da TV Alfenas, @TV Alfenas também, né? Ou no link abaixo aqui onde vai ficar postado esse vídeo, pode também mandar lá, a gente vai direcionar as dúvidas para o professor, né, no caso, e fica o convite, né, para um próximo bate-papo, porque certeza. São muitos assuntos ainda que precisam ser abordados, mas nós agradecemos a sua presença, professor. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, convido vocês também a dar uma passadinha lá, conhecer a clínica. Não que você já conhece, mas rever a clínica, né? O centrinho, dar uma passadinha por lá também. Com certeza, é bom sempre a gente frisar que a Unifenas também, além do centrinho, que é realmente algo assim encantador para os profissionais que lá trabalham,
E é uma equipe multidisciplinar, né, professor, que envolve. A Unifenas também possui as clínicas, né? Sim, Tanto sim. de odontopediatria como também para adulto, e que oferece tratamento gratuito para a população, não é isso? Todo tratamento gratuito em todas as áreas da odontologia, para todos os pacientes. E a gente atende não só o FENAS, né? Também a região tem sido atendida pelos procedimentos da Unifenas, tanto na pediatria quanto na clínica de adultos. E o Centrim, né? Que, como você falou, engloba todas as áreas com pacientes quase do Brasil inteiro. Professor, foi um prazer tê-lo aqui conosco nesse dia de hoje, nesse Rádio TV News Conversas Atuais. E em breve nós voltamos a nos encontrar com outros temas também, assim como este, tão curioso como este. Exatamente. Muito Obrigado, obrigado. professor. Eu que agradeço.